Fala aí pessoas, beleza? Cleiton mais uma vez aqui, mais um vídeo para você, um vídeo voltado à elétrica. Estamos aqui pessoal, continuando então uma série de vídeos, certo? Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist. Você que está assistindo essa playlist por este vídeo, eu quero te dizer que este é o terceiro vídeo da playlist, viu? É o terceiro. Então o que você precisa saber? Nós estamos fazendo essa playlist de elétrica básica. E o começo foi falando aqui, ó, deste carinha aqui, ó, do medidor de energia. Em alguns lugares o pessoal chama até de relógio, né, porque parece um relógio, mas é um watímetro, é um medidor de energia. Então os outros dois vídeos anteriores falamos a respeito desse camarada. E por que começamos a falar a respeito desse camarada? Porque tudo começa por aqui. É o primeiro elemento aqui. Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição e no final também deste vídeo. Lembrando, esse vídeo continua. Sempre vai ter um vídeo a mais. Se nós fôssemos analisar a elétrica residencial, a eletricidade residencial, de uma forma com uma mente de uma pessoa que não entende nada, o que precisaremos falar aqui então? Primeira coisa, pessoal, lá no seu relógio, nós já falamos, olha, os fios da concessionária entram por aqui, normalmente numa espessura de 6 milímetros, pode ser 10 ou 16, dependendo do planejamento elétrico da casa, certo? Entra aqui pelas duas primeiras borneiras, eu já mostrei nos vídeos anteriores, e passa pela leitura do medidor de energia, e sai por esses dois fios aqui, e vai para a sua residência, vai lá para dentro da sua casa, certo? Esses dois fios vão lá para dentro da sua casa e vão entrar no seu quadro de disjuntor. Elétrica residencial vai se resumir basicamente a isso: a neutro e fase. Neutro representando por norma a cor azul e a fase preto, mas poderia ser vermelho, desde que não fosse nem azul e nem verde. Então, elétrica vai se resumir basicamente nisso, em fase e neutro. É importante você saber isso. Se eu pegasse qualquer aparelho eletrodoméstico e conseguisse embutir aqui na borneira do relógio, ele ia funcionar. Porque o aparelho ele precisa, quando é um aparelho monofásico, ele precisa de fase e neutro. Se eu pegar o ventilador, veja que nas pontas desse fio eu coloquei uma tomada. Se eu colocar um ventilador aqui, o que acontece? Ele vai funcionar. Se eu colocar um fogão elétrico, se eu colocar uma máquina de lavar, qualquer aparelho ele vai funcionar. Porque o aparelho, o que ele precisa? Principalmente o aparelho doméstico, ele precisa de fase e neutro. Então podemos dizer e afirmar que na elétrica básica, residencial básica, o princípio é você entender quem é fase e quem é neutro. Ainda pessoal, é preciso relatar a seguinte situação para você. Esse padrão de entrada aqui é um padrão monofásico, certo? Você percebe que só tem uma fase e o neutro. Se ele fosse um padrão bifásico, ele teria duas fases dessas aqui, teria mais borneiras saindo aqui. E se fosse trifásico, seria 3 fases e um neutro. Então, no sistema monofásico é justamente isso que vai sair, só 2 fios, um neutro e uma fase. Esses 2 fios, eles são encaminhados então lá para o quadro de disjuntores da sua residência, mas tem um pequeno detalhe. Lá no padrão de entrada, você sempre vai encontrar, ó, um disjuntor. Para que serve aquele disjuntor lá? Para que servem os disjuntores que estão dentro da sua casa, dentro da sua residência? É disso que nós queremos abordar aqui nesse vídeo. A importância do disjuntor e a sua função, a sua aplicação, a sua utilidade. Tudo começa no relógio. A energia, depois de passar pelo relógio, de ser feita a devida leitura, ela, ao invés de ser encaminhado direto para a sua residência, direto para o seu quadro disjuntor, começa então a primeira secção. O que acontece?
O fio neutro, ele vai direto para sua residência, direto para o quadro de disjuntores. Mas lá no padrão, o fio fase, ele não é assim. Ele tem que ter um disjuntor, certo? Lá no seu padrão, você é acostumado a ver isso. Numa caixinha bem próxima ao relógio, tem um disjuntor. Mas o que acontece? Porque, gente, do seu padrão até o seu quadro de disjuntor, muitas vezes a distância é longa. Algumas situações a distância é de 5 metros, de 6 metros, 7 metros, mas tem distância de 30 metros, de 40 metros. Então o cabeamento, os cabinhos saem daqui do relógio e vai lá para sua casa nessa distância. Neste percurso do relógio até a sua residência, até o seu quadro de disjuntor, precisa ter uma proteção. E essa proteção é justamente o disjuntor. Ele precisa proteger esses cabos, esses cabinhos que estão indo daqui até lá. E proteger de quê? Eles estão em perigo? De que eles estão em perigo? Estão em perigo. Protegê-los de algumas circunstâncias. Então, vamos falar desses camaradas. Se o seu padrão for monofásico, ele vai ter apenas um disjuntor lá na caixinha. Apenas um disjuntor. Se o seu padrão for um bifásico, então a coisa muda. Você vai ter um disjuntor assim, ó, duas fases. Olha, para duas borneiras aqui. Aqui a gente insere os fios aqui, certo? Aqui, por aqui ele sai. Duas fases, certo? E se ele for um trifásico, três fases, vai ser um disjuntor desta forma, ó. A entrada, onde a gente insere os fios ou os cabinhos, e a saída. Então você vai ter lá dessa forma. Você está entendendo? E para que é esse bendito disjuntor e como que ele é inserido nesse sistema? Eu disse, o neutro ele vai direto para a residência, mas o fase ele tem que ser cortado e inserido um disjuntor. É justamente isso que acontece. A gente faz o que? Aqui na saída do disjuntor, a gente secciona, a gente corta o fase. Uma ponta a gente põe na entrada do disjuntor e a outra sai aqui, né? Usando uma redundância, sai pela saída. Você está entendendo? Por quê? Porque esse camaradinha vai começar a monitorar o fio fase até o quadro de disjuntor da sua residência. Se ele perceber então algo errado, automaticamente o que ele faz? Ele desarma. E o que seria este algo errado? Seria então o que nós chamamos de curto-circuito. Pode haver um curto-circuito e é interessante você saber disso. O disjuntor ele não foi feito para proteger os seus equipamentos. Ele foi feito para proteger a fiação. Olha que interessante. Porque se houver um curto-circuito entre fase e neutro, o que é que ele faz? Ele desarma. Mas é só proteção contra curto-circuito desse camaradinho aqui? Não é só proteção contra curto-circuito. Ele também protege contra sobrecarga. O que é isso? O que isso quer dizer? Olha, o fio de 6 milímetros foi preparado para uma quantia de carga. O fio de 2,5 para outra quantia. O fio de 4 milímetros suporta uma outra quantia. Se você botar uma carga aqui, ou um aparelho, vou usar essa expressão, um aparelho puxando uma carga além da capacidade do fio, o que vai acontecer? Ele vai derreter, pessoal. Ele vai derreter. Então o disjuntor está aqui e ele vai ser numerado conforme a carga que o fio precisa. Então grave isso. O disjuntor, na verdade, ele está aqui no sistema para proteger o que? Proteger a fiação e não o aparelho. Então ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. E também serve como um instrumento de religação e desligamento, pessoal. Se você precisa fazer uma manutenção, o que você faz? Você desenergiza, desligando o disjuntor. Mas pensando no disjuntor, na função sobrecarga. Vamos pensar nessa função do disjuntor, na função sobrecarga, certo? O que é a sobrecarga? Olha, a informação de que esse disjuntor ele serve para 230 e até no máximo 400 volts de tensão nele. E tem aqui a letra B25. B significa curva
e 25 significa a corrente. O que está dizendo? Este disjuntor serve para proteger uma corrente de no máximo 25 amperes. 25 amperes. Aí, o quão é importante, porque a corrente, e nós não vamos falar dessa parte teórica agora, do que é corrente, do que é tensão. A minha intenção é te ensinar o prático agora, mas entenda, toda vez que um aparelho é ligado no circuito, ele gera uma corrente elétrica, e esse disjuntor está aqui para proteger esse sistema de altas correntes. Digamos, eu coloquei então aqui uma fiação que suporte no máximo 21 amperes. Fio de 2,5, ele suporta uma média de 21 amperes. Varia de tabelas, tem tabela que fala que é 20 amperes, tem tabela que diz que é 21 amperes. Ele suporta 21 amperes de corrente passando aqui sem derreter. Ou seja, se começar a passar mais de 21 amperes no fio de 2,5, o que vai acontecer? Ele vai começar a desgastar e pode começar a derreter sim. Então, o que este camaradinha faz? Ele percebeu, opa, eu estou aqui porque eu só posso deixar passar 25 amperes de corrente. Passou de 25 amperes de corrente, o que ele faz? Ele desarma. Ele desarma. Então, é importante você saber isso. Cada fio aguenta uma quantia de corrente e cada aparelho puxa uma corrente. Então, eu só posso colocar aqui nesse fio de 2,5 um disjuntor compatível com ele. Então, o que a gente faz normalmente? A gente coloca um disjuntor então de 20 amperes para proteger esse sistema, e determinamos que nesse sistema, nesses fios de 2,5, só podem ser colocados aparelhos com uma potência próxima a 21 amperes. Se tiver aparelho que consumir mais de 21 amperes nesse sistema, o disjuntor, então ele vai fazer a função dele, ele vai desarmar. Essa é a primeira função do disjuntor, pessoal. Ele protege contra sobrecarga. Botou uma carga a mais nesse circuito aqui, então ele vai desarmar. Se você botar um disjuntor, por exemplo, de 40 amperes, ele só vai desarmar depois que passar 40 amperes aqui. Entendeu? 40 amperes. Normalmente nós usamos esse disjuntor aqui para proteger os fios de 6 milímetros, os cabinhos de 6 milímetros. Entendeu? Passou mais de 40 amperes, ele desarma. E é interessante, por exemplo, na minha cidade aqui, as casas mais básicas, a nossa concessionária determina que é uma carga de 40 amperes. Então o que acontece? Você vai encontrar nos padrões, nos medidores de energia, lá um disjuntorzinho de 40 amperes. Em casas que tem mais cargas, mas a maioria aqui é de 40 amperes. Aí você tem uma mudança de fio. O fio de entrada é 6 milímetros, daqui até o quadro de disjuntores. Se for mais de 40 amperes, aí vai mudar, pode ser 10 milímetros, a gente põe um disjuntor de 50, tá entendendo? Ou 16 milímetros, a gente põe um disjuntor de 63 amperes. Então é interessante você saber sobre o que é sobrecarga. Quando eu coloco uma carga a mais nesse fio, certo? E essa carga passar do disjuntor, ó, ele vai desarmar. Essa é a primeira função do disjuntor.